Virando a chave de 2025 para 2026, o Ligados na Tomada recebe aqui no nosso estúdio um prata da casa, Leonardo Maringlo, que é o chefe da edição da Jovem Pan, mas também meu parceiro em test drives e lançamentos no Máquinas na Pan. Léo, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui. Você já esteve aqui, já ganha aquele programa de milhagem, né? Mas comigo sempre no Máquinas na Pan. Obrigado, cara. Imagina, obrigado eu. Fico lisonjeado aí pelo convite. Fui pego de surpresa aí, como eu falei, mais uma vez, pelos corredores. É assim, né? A gente batendo papo aqui pelo corredor, o Alex só chega e convida e tá tudo certo. Então, vamos lá, vamos falar aí um pouquinho das tendências. Legal. Léo, 2025 foi um ano de retomada da indústria automobilística nacional, internacional. A gente passou um problema bem grande durante a pandemia e as pessoas diziam, o mercado em geral sinalizava uma retomada, na verdade, a partir do ano que vem. Eu senti no mercado uma grande retomada já em 2025, não só no aumento de vendas, mas também na chegada de novos players no mercado, grandes lançamentos. Você mesmo testou muitos carros. Então, eu queria começar te perguntando, ou de lançamentos, ou de test drives que você fez com os carros que passaram aí pelo seu volante, o que mais chamou de atenção em 2025? Olha, Alex, eu acho que foram, se eu não me engano, foi cerca de uns 90 lançamentos que a gente teve em 2025. Eu devo ter participado de uns 40, o restante ficou aí, acho que com você, e talvez uma boa parte a gente não tenha conseguido participar, né? Porque para abraçar tudo é bem complicado também. Mas depois andou com o carro, né? Então, eu andei com o carro. E desses 40 carros, mais ou menos, que eu participei dos lançamentos, ou até andei, mesmo que eu não fui no evento, metade aí, que em torno de 19, 20 carros foram entre elétricos e híbridos. Então, assim, você vê 50% em prol da eletrificação. Então, tanto 100% quanto ali os híbridos leves, plenos, enfim, plugins. E tiveram alguns carros e a gente vê, principalmente os chineses, né? Vindo aí com força, já faz um tempo. Eu acho que, principalmente agora em 2026, a gente vai ver muito mais carro. Você teve na China também ano passado, viu muita coisa lá, muita coisa que está por vir, né? E eu acho que, 2026 é a alavancagem para cima total. E sabe que foi fácil perceber isso também, Léo, no próprio Salão do Automóvel de São Paulo, que até a ausência de algumas marcas, como Volkswagen, como GM... deixaram uma lacuna aberta para esses players do mercado ganharem até protagonismo durante o salão e trazendo não só eletrificação, mas novas tecnologias. Então, eu vejo assim, eu tive na CES Las Vegas, foi no ano da pandemia, então foi 2020, né? O ano que teve a pandemia, e lá, de uma maneira muito incipiente, já se falava de eletrificação, mas falavam muito de autônomos. Hoje a gente vê o protagonismo para cima da eletrificação e autônomo como um sistema de segurança, né? Ou seja, não tem mais aquela poesia do autônomo, de você andar de olho fechado, dormindo no carro, mas sim usando o Pro das 2. Você percebeu isso também no mercado, uma preocupação muito grande com a segurança? Muito. Eu acho que a segurança, primeiro, tem que ser em primeiro lugar, né? Sempre. Eu acho que a segurança no carro é sempre a primeira escolha e eu acho que sempre a pessoa vai escolher um carro antes dela escolher também se vai ser o modelo hatch, sedã, enfim, uma picape, um SUV, ela tem que entender para qual lado vai a questão da segurança. Inclusive, falando em segurança, eu lembrei agora de uma pauta que muda agora em 2026, lá o EuroCap, sim, que eles vão aplicar vão ser mais rígidos com os carros que colocam as funções simples totais na tela. Assim como a gente falou do ajuste de retrovisor quando você está dirigindo, e aí você tem que procurar no meio da tela para poder ajustar. Então, ajuste simples, a gente acha que sim, deve se manter no lugar aqui na porta, no volante e não totalmente ali. E isso vai influenciar agora no EuroCap. Em 2026 eles vão ser mais rígidos e vai ter penalidade com as funções básicas que estiverem na tela nesses carros. Porque eu cheguei a comentar com o Léo, bem nos bastidores, depois de testar um desses carros, que eu achava meio absurdo você não poder utilizar, absurdo não utilizar, mas ter esse compartilhamento de tela onde você precisa mexer na tela para um ajuste de retrovisor ou qualquer outra função, e o carro muito simples, bonito pelo lado de dentro, um design legal, mas pouco funcional do lado de segurança. Então, se você não pode segurar um celular,
né? Porque coloca a risco a condução. Você não pode estar dirigindo e ter que ficar navegando num tablet do seu lado. É a mesma coisa que você estiver segurando o celular. Então, muito legal saber disso da EuroCap, a nova EuroCap, essa nova fase que traz de volta, ou seja, um lado mais simples, mas extremamente mais funcional também. Outra coisa, Léo, a gente percebeu um crescimento muito grande, inclusive de uma volta aí dentro desses carros de passeio, né? Da paixão do brasileiro pelos utilitários. Você mesmo foi em muitos testes, você andou com Ford Ranger, você andou com Tremor, você tem uma experiência pelos esses big pickup trucks, né? Você adorou F-150, Ram, mas foi a chegada de vez desses carros grandes no Brasil e mostrando a preferência do brasileiro não só para os SUVs, mas um crescimento muito grande também das picapes, né? Sim, sim. E agora esse ano chegam algumas híbridas, certo? Isso, olha, mais uma vez, a Ford mesmo está trazendo uma hibridização para a sua motorização, né? A própria Ranger vem agora com Ranger híbrida. E o que você acha desse movimento? Você é daqueles caras que é mais um V8, né? O Léo, ele tem até uma característica que a gente brinca aqui na Jovem Pan, que se tem um line-up de carros para ele testar, claro que ele vai sempre preferir um carro de alta potência, um Porsche, né? Eu brinco muito com ele sobre Porsche e tal. E você já andou nesses dois universos na própria Porsche, que é uma marca, um super esportivo. Como que você vê esse equilíbrio entre o motorzão, o barulho do motor e um carro híbrido ou 100% elétrico? Eu gosto, assim, eu acho que o mundo ideal é o híbrido, principalmente no Brasil. A gente sabe que, enfim, a gente costuma escutar muitos profissionais por aí e a gente sabe que se todos vão falar do Brasil. Se todo mundo fosse ter um carro elétrico hoje dentro da garagem, a rede não aguentaria carregar todo mundo de uma vez, né? Provavelmente cairia e não sustentaria. Mas eu acho que o híbrido, cara, é o foco, é o grande mercado hoje, pra gente, pelo menos. Tanto que também na Europa eles iam fazer até 2035 de pararem com a combustão, né? Mas já esticaram, então a partir de 2035 continuam os híbridos. Até então, segunda ordem é que eles não vão parar total a combustão até 2035. Então eles já mudaram a chavinha lá também. Aqui eu acredito que a gente vai um pouco mais longe ainda. E eu acho que o híbrido é realmente o foco. Eu prefiro o ronco do V8. Eu sinto falta quando eu ando num elétrico. Tem os seus prós, tem seus contras dos dois lados. Mas eu montaria uma garagem, vamos dizer assim, não a um custo meio alto, mas um V6, um elétrico, um Boxer também de 6 cilindros. Então eu teria ali um 911 GT3 Touring, teria uma Ranger Raptor, teria um Panamera, que é um híbrido. Então eu teria um de cada. Teria um híbrido, um elétrico e um 100% a combustão. E teria, depois a gente cita aqui, eu mudei aquela chavinha do carro da sala de estar. Uma hora a gente também fala... Eu vou querer saber no final. O carro da sala de estar. Léo, você falou uma coisa muito interessante. A própria Volvo, que tinha colocado o seu norte totalmente para o 100% elétrico, ela voltou atrás, trazendo uma hibridização maior. E um exemplo clássico aconteceu aqui no Brasil. O líder de vendas do mercado eletrificado no Brasil era o XC40 híbrido. Eles tiraram de linha em cima de um posicionamento da matriz, ou seja, lá na Suécia. Não sei se essa decisão foi da Suécia ou da China, né? Para quem não sabe, hoje a Volvo é chinesa. E tiraram o XC40, que era líder de mercado, e trouxeram só o 100% elétrico. Despencou na lista e hoje um dos carros que eu mais sinto falta como híbridos, para mim um carro espetacular, era aquele XC40 híbrido. Até porque você gosta de carros de SUV compacto, né? Isso. Você no dia a dia, você acha a dinâmica meio ruim, digamos assim, com um carro muito grande no trânsito também de São Paulo. Então, no seu caso, você prefere um compacto e aí você sentiu falta, então, dessa versão híbrida, porque ficou ali... Vamos dizer, os compactos da Volvo, o XC40, o C40, o X30, pequenininho, e híbrido mesmo, só o 60 e o 90. Exatamente, Léo. E outra coisa que eu acho que vale a pena a gente destacar em 2024, né, 2025, foi a retomada de algumas fábricas. A gente já tinha visto lançamentos, pedra fundamental, mas com produção mesmo acontecendo em 2025. Iracemápolis, que tinha sido uma viúva da Mercedes, né? E agora é GWM. Camaçari, a mesma coisa, era um espólio da Ford, que agora é BYD. E a última, em Novo Horizonte, lá no Ceará,
a fábrica do Spark 100% elétrico da GM. Então a gente começa a ver não só um crescimento do mercado, mas as marcas apostarem no Brasil, quando o índice nosso de confiança lá fora estava muito baixo, andou muito baixo. Teve essa retomada também de outras marcas acreditarem e investirem novamente no Brasil. Não sei se é a tua leitura. Não, com certeza. Inclusive a gente vê que agora a própria Stellantis trouxe a LEAP, né? Então trouxeram o LEAP C10 híbrido e o 100% elétrico, né? Estão trazendo também, se eu não me engano, é o B10. É o B10. Uhum. E você comentou agora hoje comigo também sobre o Panda. O Panda, isso é legal comentar. O ano passado, a Jovem Pan foi convidada para o início de uma contagem regressiva dos 50 anos da Fiat no Brasil, que acontece dia 9 de julho desse ano aqui, 2026. Foi 9 de julho de 76, 2026. E um carro que eles insistiram muito que a gente andasse lá, insistiram não, mas estava lá, olha, pode andar se quiser, mas vale a pena andar, tal. Era o Grande Panda, o Gran Panda, que é o Panda que é líder de venda na Itália, um carro que rivalizava até com o próprio Fiat Uno, com o Fiat Mille e tal, e agora o Panda. Então eu acho que esse ano é um ano de chegada do Panda aqui no Brasil, talvez com outro nome, mesma plataforma, mesmo carro, não seja o Panda, mas você vê essa retomada também em tecnologia. O Panda, que era um carro muito antigo, até comparo com aquele Cinquecento antigo, que você anda hoje num Cinquecento novo, nossa, você vê até o 100% elétrico, mas é um novo Panda chegando aqui no Brasil e as marcas apostando em novos modelos, novos produtos, né? Enquanto alguns fecham fábrica, você abre um espaço para novos players do mercado tomarem lugar e crescer de novo o mercado. Para esse ano aqui, o que você tem aí na sua ponta da agulha? O que você imagina que já você vai estar no lançamento? O que pode chegar, Léo? Olha, eu vou te dizer, agora em 2026, como a gente comentou, eletrificação vem no auge, né? Então a gente tem Spark aí na fábrica. Sim. Temos então o Panda com possíveis nomes. Temos a Ranger híbrida também chegando. E teve mais alguma montadora que deixou um tchanzinho agora, que eu não me recordo se foi a Stellantis, de mais algum carro que eles trariam. Sonic é um que tá Sonic é um também. Tá na alça de mira da GM para chegar. A Captiva também vai chegar. Nova Captiva. Eu tô tentando me recordar agora, não me lembro de cabeça qual que tinha, mas assim, eu acho que é um mercado que a gente vai ver. Se a gente teve 90 lançamentos de veículos em 2025, a gente pode já colocar pelo menos mais uns 20% a mais, eu acredito, em 2026. E a gente vê um crescimento do mercado que ninguém estava esperando, acho que para 2025, né? Depois do que passou a pandemia, que tudo se estreitou, mudou um pouco ali. E 2025, a projeção não era como acabou sendo. Então, eu acredito que 2026 vai ser só ladeira acima agora. Léo, um ponto que a gente viu um ponto fora da reta dentro do mercado, depois de ver uma liderança de HB20, ou seja, de ver sedãs compactos liderando o mercado, como o HB20, Onix durante 5 anos, foi pentacampeão, a Strada como líder já também há alguns anos. Sim. E mantendo essa liderança. Eu não vou falar que isso só se deve à venda direta, não. O brasileiro, ele gosta de picapes, né? Então, desde aquela picape de entrada que é a Strada, até uma Ram, até uma Ford. Como que você vê essa leitura aí? Por que tem essa paixão tão grande do brasileiro pelas picapes? Você vê que legal, eu fui num lançamento da Ford, na verdade faz um pouquinho mais de tempo já, não é do ano passado, é de 2024, que foi a Ranger Black. E vê que interessante, eles trouxeram uma Ranger que é 4x2, não é 4x4. Quando você vê uma Ranger é uma picape já de um porte um pouquinho maior, né? A gente tem a Maverick ali em entrada, e a gente tem a versão híbrida, tem a versão Tremor, enfim, já tem, né, a versão 4x4. E eles trouxeram uma Ranger, porque qual foi o motivo? Pelo que eles mostraram pra gente do mercado, o brasileiro gosta de picape, gosta de carro alto pro dia a dia, mas não necessariamente ele vai fazer um off-road. Então ele não necessita, normalmente, às vezes, de um 4x4, mas um 4x2 resolve. Então, no caso da Ranger Black, é tração traseira. E só pela população brasileira gostar de picapes, eles trouxeram uma mais barata, que não precisa de toda a demanda da tração nas 4 rodas, justamente por essa paixão do brasileiro.
E eu acho que é isso, a imponência que a gente sente quando a gente está num carro alto. O brasileiro gosta de dirigir mais aqui, até porque também, dentro de São Paulo, a gente não consegue dirigir muito com carro baixo, né? A gente já comentou sobre isso também da outra vez. E para você passar com carro baixo, ou você vai passar de lado, ou se for um carro super esportivo, tem que ter o lift system ali, que é o sistema de elevação, para você conseguir passar, e mesmo assim, você depende de passar de lado. Eu mesmo, quando testo às vezes os 911, eu tava com o RS3, o Audi. O Audi RS3 não tem um sistema lift, mas assim, é um carro que ele tem um ângulo de entrada mais alto. É um carro que dá pra você andar, na teoria, um pouco melhor na rua. Só que eu tinha que passar de lado, porque senão ele raspava. O 911 era lift o tempo inteiro ou de lado, porque também senão pegava, nem só na frente, mas um pouco atrás, onde tinha o protetor do motor ali de cárter também. Então é isso, acho que o brasileiro acaba gostando muito de picape por ter essa imponência, essa altura. E também porque para dirigir dentro da cidade de São Paulo, a gente sabe que para passar em valeta, buraco, lombada, se não for um carro alto, você deixa passa já para fazer uma manutenção ali, que você já deixou alguma peça para trás. E não é só isso, Léo. Os caras precisam fazer uma releitura não só dos super esportivos, mas também com carros que parecem ser muito imponentes por aro 20, aro 19, aquela coisa toda, e perfil baixo. Uhum. É a segunda vez em 2 anos que eu preciso chamar uma plataforma. Plataforma, para quem não sabe, é o guincho, só que coloca em cima de uma plataforma o carro. Que eu estava testando um carro nessa semana com pneu de perfil baixo, passei num buraco que não era nenhum grande buraco, era um buraco, o pneu ele não furou, e também não chegou a estourar, mas ele rasgou na lateral, não na banda de rodagem, mas na lateral do pneu. O que acontece? Ele tem aquele sistema que você coloca no 12 volts do carro, tem um sealing, né, que é o selante, você funciona, saía pela lateral, porque está rasgado, não é um furinho. Então, o pneu não vem com step e vem com um sistema para você corrigir aquilo, ou consertar e andar 80 km, 50 até uma borracharia. Nada disso funcionou e tiveram que chamar essa plataforma para levar o carro. Então, São Paulo não é um lugar para... Imagina na chuva, então, que você não vê o buraco. Sim, sim. Faz muita sombra, fica escuro, você não vê. É muito ruim mesmo dirigir em São Paulo. A água fica... Ela cobre o buraco, você não vê, você cai, você perde. Então, para São Paulo, por exemplo, eu acho que não é só o lado de lado funcional de separar, é até por segurança. Imagina você está num Porsche, está num Volvo, está num Mercedes e tem que parar sem o pneu para trocar. E tem alguns carros que, alguns vêm com selante, como você disse, mas tem alguns... Run flat. Não, e também tem alguns que vêm dentro do porta-malas, porque não cabe ali na parte de baixo, ele vem ocupando todo o espaço que você tem para mala. Então, assim, a pessoa fala, ou eu deixo a roda ali com o step em casa, ou eu carrego mala para viajar. Então, a pessoa acaba ficando também sem a opção, às vezes, de ter o step ali, né? Não, isso acontece muito. Agora, você gosta de peruas? Eu gosto. Você é um fã? Eu estou no aguardo de uma aqui pra gente testar, viu? Qual que é? O RS6. Eu andei nesse carro indo de Ingolstadt, que o nosso amigo Luca Bassani, que está aqui no estúdio com a gente, já deve ter feito várias vezes essa viagem, indo para Le Mans, ou a gente a convite lá da Audi para até Salzburg na Áustria. Só que lá estamos falando de um tapete. Por que eu falei de peruas? Cara, é uma sacanagem, a gente hoje, o brasileiro está... abandonando as peruas, como está abandonando os sedãs, né? É difícil você ver essa retomada dos sedãs com esse empoderamento dos SUVs e das picapes, mesmo em eletrificação. Você vê, as marcas não estão investindo tanto nos sedãs hoje, nem nas peruas. E o curioso também é que está vindo muito coupé, né? Agora. Sim. Muito. Assim, a gente vê SUV, traseira coupé. O carro mais... Mesmo que lembre ali um pouco o sedã, a gente acaba até ficando sem a nomenclatura, mas acaba parecendo um sedã, mas na verdade é um coupé. Quando você vai olhar... Então as pessoas estão com esse gosto, né? Pelos SUVs, pelos coupés e pelos hatches. Eu tenho visto, acho que a maioria realmente, pouquíssimos sedãs. Então fica picape, hatch, SUV, coupé e pouquíssimos sedãs, e perua praticamente zero. Outro ponto positivo do que você comentou logo no início aqui do programa foi a chegada de novos players, principalmente da China, que eu acho que esses caras, além de eles terem trazido novas tecnologias, eletrificação em parcerias, como você mesmo falou, Leap Motors, com o Grupo Stellantis, Geely, né, com Renault e tantas outras aí que você acaba vendo a associação Moda Jayco, a GAC mesmo também. A GAC, a GWM e tal.
eles trouxeram uma outra coisa muito importante, além do universo da eletrificação, que foi um balizamento dos preços dos carros nacionais, mesmo aqueles que não eram eletrificados. E eu acho que as montadoras passaram a se mexer para ter preços competitivos na hora de você comparar o que tinha de tecnologia embarcada num daqueles carros que vinham de fora e o que já existia no mercado nacional. A única maneira para ter essa competitividade antes de implementar a tecnologia aqui foi redução de preço. E como estratégia, eu vi assim uma estratégia muito bem acertada, foi da Volkswagen com o Volkswagen Terra. Você anda no carro, para mim um dos carros que eu mais gostei dessa faixa de mercado de entrada, né, de um SUV compacto, muito gostoso de andar, com preço extremamente razoável e procurando aquele consumidor que não tem poder aquisitivo para 130, 140 mil reais. Então isso pode ser uma tendência também, Léo, a retomada do mercado, não por cima, porque o mercado premium não sofreu durante a pandemia, mas o mercado de entrada sim. E a indústria nacional se preocupar mais com esse consumidor que não tem o poder aquisitivo na faixa B. Sim, eu não tive a chance ainda, não andei no Terra. Mas ele veio, né, como SUV de entrada aí SUV compacto, né, de entrada da Volks. E o pessoal tem falado bem, inclusive ele concorreu como carro do ano, né? Exatamente. Ele ficou ali e passou por um triz de não ganhar como carro do ano. Então realmente esse público é o público em geral e fiel mais ali que dá o volume da marca, né? Qual carro que você mais curtiu testar? Não vou falar o carro, vai. Eu vou dar uma chance para você, os top 5 dos carros que você mais curtiu, independente de preço, de modelo, de marca. Quais foram os que te deu mais prazer dirigir o ano passado? Eu vou começar por uma... eu vou fazer 30 anos esse ano, então não vou falar que eu sou velho, mas eu vou falar o carro que eu achei mais confortável, que para mim fazia mais diferença de andar ali. É caro, é super premium, mas é o Panamera. Eu nunca andei num carro tão confortável como o Porsche Panamera, só que ele estava com o opcional de uma suspensão que custa 70 mil reais. Então é uma suspensão que trabalha para o seu conforto. Ok. Depois dele ali, eu gosto muito do esportivo RS3. A gente abaixa um pouquinho. É uma das opções aí que talvez eu tivesse na minha garagem, com certeza. Gostei, fiquei muito surpreso com os GACs. 100% elétrico, o GAC, o Hypertech Ultra e o Ion V. Porque o que acontece? O que esses dois me deixaram muito curiosos? Porque normalmente carro elétrico, a gente tem uma autonomia ali marcada pelo Inmetro. Então vamos dar um exemplo aí, 300 km. A gente sabe que normalmente anda um pouco mais, anda ali seus 360, 370, e normalmente a marca fala 450. Então a gente sempre consegue andar um meio termo entre o que o Inmetro falou e entre o que a marca falou, né? E o engraçado da GAC é que eu achei a autonomia dos carros elétricos deles muito fiel. Então, se eles falam ali que roda, sei lá, 500 quilômetros, eu vou te dizer que realmente ele estava rodando aqueles 500 quilômetros. Normalmente, quando eu pego um carro elétrico, tá com 500. Eu rodei 10, já puxou 50 ali no visor. Então, foi de 500 para 450, mas eu só andei 10. Ali não, eu andei 10, ele realmente consumiu 10. Ele de 500 foi para 490. Então... fiquei muito surpreso, gostei muito dos carros da GAC. E logo após os carros da GAC, eu gostei muito do GWM, do Tank 300 e também do novo Audi RS Q8, que é um SUV também super esportivo, né? Já começa a subir um pouco o nível, mas é o famoso V8. Então, me agrada muito ter aquele som ali do V8, fielmente. Pra tá na raiz. Pra tá na raiz, Então, e de lançamento? Qual foi o lançamento mais legal do ano para você? Nossa, tiveram muitos lançamentos, mas eu vou te dizer qual é engraçado, que o mais proveitoso, o que eu mais usufruí do lançamento, aproveitei, testei diversas vezes, pude ter ali realmente, né, autonomia foi do 911. A Porsche fez um... Lembra que eu falei no começo do programa que existia uma certa tendência para a Porsche do Léo? Não. Mas a Porsche fez um evento... Eu sempre falo para todo mundo, até para os colegas jornalistas, quando a gente tem algum evento, eu falo, cara, o melhor evento que eu fui de lançamento esse ano foi da Porsche, porque foi um dia que operacionalmente eles fizeram muito, muito proveitoso de pista. Então eu fiquei na pista das 9 da manhã às 6 da tarde, 5 da tarde. Fiquei 1 hora almoçando desse horário e o resto foi dentro da pista. Aproveitando, gravando e com um dos nossos colaboradores aqui, que é o Luiz, que foi comigo para ajudar nessa captação. Luiz. Então foi um dia de lançamento, foi um dia muito proveitoso, né? Como
como eu disse aqui, mas tiveram muitos outros legais, assim como Stellantis lá com o Peugeot 2008 no Rio de Janeiro, com a Audi também com a A5 no Rio de Janeiro, então tiveram alguns bem legais. Léo, você sabe que a gente sempre tem um convidado aqui no programa, eu pergunto, como já perguntei para você, qual o carro não para colocar na garagem de casa, mas sim o carro para você colocar na sala da sua casa, né? Aquele carro para você ficar admirando, para se quiser dormir lá dentro, se quiser ler um livro dentro do carro, o carro que te dá prazer de ver, não só dirigir, mas de ver, aquele objeto de desejo. E você falou para mim que você mudou o seu conceito ao longo do ano. Qual é esse novo carro que você colocaria na sala da sua casa? Continua sendo um Porsche. Mas vamos lá, continua sendo um 911, mas não mais um GT3. Eu já acho que o GT3 eu tenho que colocar na rua, na pista, no caso, e usufruir. Eu colocaria um 964, que foi fabricado ali, se eu não me engano, de 89 a 94. Então, assim, pra mim, é um 911 clássico que deveria ficar na minha garagem sem eu mexer, justamente para preservar, né, ali a mecânica, a pintura e tudo mais. As escolhas do Léo, não só para os lançamentos, para os test drives, mas para colocar na sua sala, sempre são lá do segmento premium. Diferente de mim, que eu já falei que, aliás, um deles seria o Dechevaux da Citroën, espetacular, né? Mais uma vez, Luca Bassani, que está com a gente aqui no estúdio, já esteve em Córdoba comigo no Mundial de Rally, em Mendonça, lá na Argentina. A gente ainda vê muito o Dechevaux como carro não é o carro antigo do cara, é o carro de utilidade dele, o cara que o cara continua usando, né? Que eu acho espetacular, e o outro muito longe da minha alçada e muito longe do meu bolso, que é o DB5 Aston Martin de 1963. Então, com esse segmento premium e com o Dechevaux, a gente deixa o ligados na tomada, agora tira um pouquinho da tomada, agradecendo aqui o Léo por estar com a gente, por ser um parceiraço aqui na Jovem Pan, não só um mestre da edição, mas também meu colaborador número 1 do Máquinas na Pan. Super obrigado, Léo. Obrigado você e até uma próxima. Valeu. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.